Quando você tem um estiramento muscular, é necessário o tratamento cirúrgico ou a gente inicia com o tratamento que você acabou de explicar, o método Price? Sim. Geralmente a gente inicia sempre com um tratamento conservador, Certo. que a gente chama, ou seja, sem cirurgia, né? Mas em alguns casos vão precisar de cirurgia. Quais casos? Quando tiver uma lesão completa do músculo, que vai dificultar ali a cicatrização, mas não qualquer músculo com lesão completa. É principalmente os músculos que não tem outro músculo ali próximo que faz a mesma função que ele. Então, vai ficar com um déficit ali do movimento, porque não tem outro músculo que substitua ele. Então, é um músculo que vai cicatrizar, mas vai ficar fraco. Então, nesses casos, a gente precisa indicar. Quando faz um hematoma muito grande, então forma ali como se fosse um acúmulo de um coágulo de sangue, aí a gente precisa abrir para tirar isso, porque isso atrapalha a cicatrização, né? Ou então, depois de alguns meses, que a cicatrização não foi tão boa. Então, ao invés de refazer músculo, ali ficou um tecido de cicatriz que a gente chama de fibrose, que não é um tecido muito bom, fica com dor, fica com um pouco de déficit de força. Aí, nesses casos, às vezes, a gente precisa indicar a cirurgia também. Mas é muito raro a gente indicar. Né? Exato. Certo. Podia mostrar para o pessoal os graus de lesão muscular, que é bem interessante? Sim. Então, são 3 graus de lesão, né? O primeiro grau é só o estiramento que a gente estava falando. Então, não chega a romper as fibras, elas dão uma rasgadinha, como se fosse, Sim. E aí fica aquela contusão muscular. Mas é bem debilitante o grau 1 também, Sim, né? também, porque dá muita dor, né? Sim, dá às vezes muita tem que dor. parar de jogar futebol. Sim, às vezes sim, às vezes tênis, sim. futebol, Exato. né? E aí, às vezes, no exame de imagem, a gente vai ver o quê? Que tá um edema. O que é o edema? É líquido de inflamação, né? Que formou ali na região. Mas a gente não vai ver fibra rompida, a gente vai ver mais processo inflamatório mesmo. Entendi. Já no grau 2, é um rompimento das fibras de até 50% do músculo, né? Então, uma lesão menor. E o grau 3 é a lesão completa, é mais de 50% até a lesão completa do músculo. E esse grau 3 é que você falou que existe uma possibilidade cirúrgica, De precisar né? de cirurgia, sim. Principalmente alguns músculos que a gente não consegue substituir com outra musculatura, né? Perfeito. Explica pra gente, Melanie, o que é o plasma rico em plaqueta, conhecido como PRP, né? E utilizado muito na medicina esportiva. Tá certo. O PRP, né, o plasma rico em plaquetas, ele é basicamente retirado do próprio sangue do paciente. Então, a gente retira o sangue do paciente, coloca numa centrífuga específica, né? E aí, ali vai ficar só a parte, a gente vai tirar só a parte do plasma, que é rico em plaquetas. Isso vai estimular ali o crescimento celular, vai estimular ali os processos de cicatrização. Então, a gente aplica no local de lesão, e não só em lesão muscular, outras lesões, para tentar estimular um pouco mais a cicatrização mais rápida, né? As evidências até o momento mostram bons resultados com a lesão muscular, mas ainda não tem autorização para a gente fazer no consultório, só em casos experimentais, em estudos ainda. Então, tá ainda no começo, a gente espera que evolua mais essa parte, porque a gente tem visto bons resultados. Então, nada mais é do que você pegar o sangue periférico do paciente, selecionar uma fração dele específica, e injetar no local de lesão. No local de lesão, basicamente isso. Tem se falado muito em aspirado de medula, né? Tanto para a parte de medicina regenerativa e especialmente na área de esportiva, né? Comenta pra gente o que é o BMA, né? Em inglês, Bone Marrow Aspiration. Isso. E como a sua experiência, você tem alguma experiência sobre isso? A gente retira, então, a parte da medula óssea, um aspirado mesmo de medula óssea. A gente faz uma punção óssea, geralmente a gente faz aqui na região da bacia, e tira ali um aspirado, que ali é onde é a região que forma as células do sangue, né? Então, a gente vai tirar essa parte, e a gente tem bastante, como se fossem células tronco ali, né? Então, são as células primitivas que vão se diferenciar mais pra frente e formar outras células do nosso organismo. Então, a gente tira essas células também, faz um preparo também, e aí aplica novamente no local da lesão, né? Então, tem também, ainda está em fase de estudos também, a gente faz também para outros tipos de lesão, por exemplo, lesão ligamentar também a gente pode usar, e é bem promissor, mas ainda também está na fase de experimental ainda, mas a gente espera que evolua. Então, é como se fosse células progenitoras, né, que é o termo, que você vai inserir ela em várias lesões né, de ligamentos, tendões, cartilagem, né? Para estimular um processo regenerativo. Basicamente isso. Exatamente. Mas, infelizmente, a gente não tem uso isso prático hoje em dia, né? Não, tem uma restrição, só né? Experimental ainda, precisa fazer parte de algum estudo para a gente poder utilizar.